Olá, sejam bem-vindos no canal. Quero dar as boas-vindas a todos e todas vocês e pedir quem ainda não se inscreveu, se inscreva, dê o seu joinha caso goste do vídeo, pode dar também o seu joinha negativo caso não goste. Espero também que vocês façam o comentário de vocês, a crítica de vocês, vale muito. Eu leio, né, todos os comentários que eu recebo aqui dos meus vídeos. Esse assunto que eu vou trazer aqui nesse momento diz respeito ao PM, ao rapaz que ontem, no domingo, ele foi no Farol da Barra, lá em Salvador, e sacou, né, de uma arma que ele possuía, uma arma potente, e começou a atirar. Primeiramente atirando para cima e posteriormente ele começou a atirar, né, ali no local. Então, com isso, a PM ela foi até lá, o BOP inclusive, né, foi até lá para poder conter, né, o rapaz. E essa história toda, né, assim, a polícia em negociação com o rapaz demorou em torno de quase 3 horas, mais ou menos, de negociação. E no final das contas, o o rapaz, ele começou também a atirar contra a própria polícia que estava ali, né, no local. E no meio desse troca-troca para lá e para cá, ele acabou sendo ferido. Correram com ele para o hospital e ele veio a falecer. Essa história toda, né, ela, inclusive, ela teve já uma grande repercussão, está tendo ainda, principalmente nas redes sociais. E os bolsonaristas, eles vêm se aproveitando da situação, como é de praxe, né, no meio bolsonarista, aproveitar dessa situação, tendo em vista que Bahia, a Bahia é governado por um petista, o Rui Costa, né? O Rui Costa é um governador que ele é um dos que tem batido muito firmemente, né, contra o presidente da República, e existem mil motivos, né, para isso, para poder bater contra. Mas não é apenas isso, ele vem tomando umas medidas lá na Bahia que vai contra, por exemplo, o que o Bolsonaro pensa, ou medidas que o Bolsonaro não tem tomado, né, em relação à pandemia, em relação a essa doença, né, que vem aí matando muitas pessoas a cada dia que passa. Então ele tem tomado lá medidas de lockdown, medidas de isolamento social. E em meio a essas medidas ele tem exigido então, né, para que se cumpra, por exemplo, no momento em que se deve fechar o estabelecimento deve ser fechado, aglomerações que não devem acontecer, festas também e assim por diante. Ele tem recebido críticas por causa disso. Tem um caso, por exemplo, que eu me lembro de um vídeo de um empresário, né, uma outra pessoa que foram para uma outra cidade de um outro estado ali do Nordeste e ficou postando e criticando o governo. Onde é que nós viemos gastar aqui, já que você está tomando essas medidas aí? Então nós viemos gastar aqui em outro lugar. Se aproveitando dessa situação, a deputada federal, a Bia Kicis, é bom a gente lembrar que a Bia Kicis, inclusive, ela, se eu não estou enganado, ela é até coordenadora de uma comissão, que é a comissão de ética lá da Câmara. Bolsonarista de carteirinha. Ela e mais um outro bolsonarista também, um outro deputado bolsonarista, vieram então nas redes sociais e começou a fazer toda uma crítica, inclusive chamando o Rui Costa. O Rui Costa já levou até fama de ser ditador, né?
E em relação ao rapaz, o PM, aí a Bia Kiss, então, né? Ela veio no Twitter dizendo que é como se ele fosse um coitado, né? Que mataram ele. É como se fosse uma execução, o cara vai até chamar isso de execução. Executaram, né, o PM. E porque ele se negou, segundo ela, né? Que ele teria se negado a não cumprir, por exemplo, as ordens, né, do governador, do Rui Costa. Isso é no que diz respeito a fechamento de estabelecimento, esse tipo de coisa assim. Que para Bia Kicis, isso que até Bolsonaro também tem vindo nas redes sociais e feito a mesma coisa, né? Que as aglomerações, o que anda acontecendo na cidade tem a ver com o trabalho, que são trabalhadores, né? Agora a figura de trabalhador começou a entrar nessa coisa toda aqui. E que o rapaz ele estava apenas assim deixando, né, ou dando direito a trabalhadores, que na linguagem dela, né, são trabalhadores, dando direito para que eles pudessem então livremente trabalhar ou qualquer coisa assim. Aí vejam só para vocês verem a distorção disso tudo aqui, né? Aí agora vem fake news nas redes sociais, vem agora uma enxurrada, né, de assim provinda de bolsonaristas contra o Rui Costa, né? Vai agora para cima do governador. Isso porque o trabalho que o governador vem fazendo é um trabalho de benefício totalmente o contrário, por exemplo, do que a deputada está colocando. A preocupação do governador é com a população de um modo geral. Ele vem cumprindo regras que são estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde, por exemplo, e também pelos cientistas, né? São regras básicas que, inclusive, os outros países do mundo vêm cumprindo ou têm cumprido essas regras. E o que ela vai dizer é que o governador está descumprindo a lei, na visão dela. O governador estaria descumprindo a lei. Então esse fato, né, esse ocorrido, esse acontecimento, infelizmente, é um tipo de situação que nós estamos vivendo aqui no Brasil e que uma boa parcela aí de bolsonaristas, né, que defendem esse presidente genocida, um presidente que tem culpa no cartório com todo tipo de sofrimento que estamos tendo, por exemplo, aqui no nosso país, porque ele não fez a lição de casa e não está fazendo até o momento. O que se espera, por exemplo, do Ministério da Saúde? Esse troca-troca de ministros, e que todo mundo tem que cumprir o que ele pensa, o que está na cabeça dele. Não o que diz a ciência, não o que diz a regra verdadeira, que precisa, pelo amor de Deus, ser resolvido, ou que precisa ser tomada uma atitude mais séria, mais contundente, para poder resolver esse problema que nós estamos enfrentando no nosso país. Por exemplo, correr atrás dessas vacinas, fazer com que a população toda seja vacinada, ser montada uma comissão orientativa que venha nas redes sociais, que não fique falando esse monte de besteira, jogando uma parte da população uma contra a outra. Não. Então, infelizmente, nós temos esse tipo de situação e isso daqui tem incitado, né, essa atitude da deputada, tem incitado, feito com que
alguns movimentos, né, ligados a movimentos de organização da parte da PM lá da Bahia, que inclusive se reuniram hoje pela manhã, né, assim, dizendo que iam fazer greve, que iam fazer mobilização, tá, em favor do policial que foi morto, essa coisa toda. Eu não sou defensor da violência, ninguém está defendendo a violência. Mas se vocês prestarem bem atenção, a atitude da deputada é mais violenta do que qualquer outro tipo de violência, porque existe uma violência por trás desses grupos aqui bolsonaristas que estão aí dizendo que entre aspas, que estão defendendo uma liberdade de ir e vir do cidadão, né, na sociedade, contra o lockdown, contra as restrições e assim por diante. O que isso vai levar a quê? Vai levar a mais mortes, a mais aumento de infectados pela Covid. E a doença vai se alastrando cada vez mais. Famílias que vão perdendo seus entes queridos. Isso é o pior de tudo. Essa é a pior violência. Não a atitude que o governador está tomando. Mesmo de São Paulo, que a gente não defende ele. Mesmo de São Paulo, Dória. Porque o que precisa ser feito, o certo, o que precisa ser feito, é que quando se trata do isolamento social, quando se trata de lockdown, precisa haver um esforço de todos na sociedade, dos governantes e também das pessoas, para que, assim, o objetivo final é nós superarmos ou nós vencermos essa batalha, porque se trata de uma guerra. É uma guerra o que nós estamos vivendo. Obrigado pela atenção de todos e todas vocês. Até a próxima vez.